A retratar a vida e o cotidiano de um homem, de uma família, do trabalho dele. Sim, e da vida íntima. Exato. Não há propriamente uma história. A personagem principal é o António, certo? Mas é que, pelo que eu percebi, não há apenas uma... Assim, há uma personagem principal, que é o António, se bem que aquele homem que está a correr também quer tirar um bocado o protagonismo O que o realizador disse foi acaba por que... focar também imenso a namorada dela. E a ex-mulher. Até que ponto é que a ex-mulher também tem importância? Eu acho que não é propriamente uma personagem principal. O que o realizador disse até foi que ele procurava, não só para dar um protagonismo certo, mas distribuir esse protagonismo, ele queria mesmo era atribuir esse protagonismo a um figurante. Ele queria reverter a própria situação, que é mais normal. Aquele do Lima, que eu estava a Podia ser esse do Lima, aquele que aparece várias vezes a correr, a marcar um ritmo ou um ciclo. De certa maneira o filme parece que está sempre a recomeçar, mas é o que eu acho. Está sempre a começar de novo outra vez. Sim, há uma série de Desde que ela já está pronta. Exato, há uma série de coisas, lá está, que No fundo, eu acho que o é- realizador disse. Ele repete imenso essa. Olha, Que ele esse rapaz repete vai sempre a várias correr, cenas. aparece Eu várias acho que vezes isso nos que ele quis transportes. dar, pelo menos da minha interpretação, é o facto da vida ser sempre cíclica e não haver uma personagem principal. No fundo, nós, cada um de nós é a personagem principal da sua vida, mas ele está a retratar um homem e está a retratar uma vida que tem todo um enrolar de umas personagens e dá um ênfase à ciclicidade da vida. Pode ser uma interpretação, mas pelo que eu percebi, ele ao repetir certas cenas não estava só a mostrar isso pode ser uma interpretação, lá está, como também estava a querer mostrar as possibilidades de vida ou o caminho que ele podia ter Marcava um bocado, seguido. parecia que aquilo mudava, a certa altura parecia que aquilo não fazia muito sentido com o que tinha acontecido antes, porque acho que a cada ciclo aparecia uma nova possibilidade para a vida dele. Se ele tivesse feito isso e se não tivesse feito aquilo. Parecia-me que sim. Mas a partir do momento em que ele abria a porta, de repente havia uma nova história. Assim, Há uma nova hipótese de desenrolar de história. Não, o que acontecia era que havia cenas não era que necessariamente pareciam- quando ele abria a porta, havia um monte de... Por exemplo, uma das coisas era essa, era a ex-mulher dele a bater à porta, que apareceu mais que uma vez. Mas depois, por exemplo, tinhas aquele rapaz que lhe perguntava sempre és o Lima, que trabalhou comigo nas pidas. Portanto, havia várias coisas que se repetiam e havia mudanças. Eles não diziam exatamente, olha, esta cena é igualzinha, a partir de agora vai ser tudo diferente. Eu acho que a repetição das cenas marca as várias hipóteses que lhe apareciam, as escolhas que ele podia fazer ou não. Tanto que no início aparece a ex-mulher como a que é toxicodependente, tem o problema. E ele é Quando que é o ele que está ali, vai a Sevilha, exato, ele é que está ali. Quando ele vai a Sevilha, tudo dá a volta, parece que a história, pronto, tem uma volta. Afinal é ele o toxicodependente e ela é que está limpa ali. e já não se quer meter voltar a essa fase. É um bocado a imprevisibilidade da vida. E até está com o colega de Dependente trabalho de tudo, do António, que era aquele homem que de repente no escritório, em várias cenas, aparecia-se a vestir e a despir e constantemente a ir à natação. E um dia dizia que gostava da Teresa, que era a mulher toxicodependente, como no outro dia já estava numa relação com ela. Ou seja, Eu lembro-me que a primeira vez que ele diz que gosta da Teresa, eles nem sequer. Eles estão só juntos uma noite e ela diz ao António que não quer nada com ele, com esse do escritório, com esse António. E depois, de repente, Ela já não quer nada com o António, tanto que o António tenta beijá-la e ela, lembra-se, ela empurra-o e aí ela já quer estar com o outro, por isso aquilo é mesmo... Eu acho que ela no fundo também não quer voltar a sucumbir à droga. Ela não quer voltar a cair Eu naquela acho que em realidade. cada um, no início, ela é que está quase a puxá-lo para voltar para a droga, não sei o quê, e ela Depois é que roda. o arrasta e depois dá a volta completa e é ela que já saiu, já tem uma vida. A relação dele no início é estável com aquela e depois no fim a relação dele está terrível e é a Teresa que tem uma relação estável, portanto os papéis invertem-se totalmente. Mas então qual é que é a mensagem por trás disso? eu acho que é Acho que a vida pode alterar-se de várias maneiras. E Ou pode desenrolar-se de várias maneiras. E ao desenrolar-se dependendo das vicissitudes da vida, qualquer evento pode mudar Exato, o eu teu acho que se destino calhar- e pode passar de estar bem, de estar estável, a voltar a uma vida que levavas antes. E acho que é mostrar a importância de qualquer pequeno acontecimento na tua vida. Exato, eu acho que ele ao marcar cada ciclo novo com uma coisa insignificante, por exemplo, aquele homem que aparece mesmo só ou a entrar no transporte, aquele que vai sempre a
saltar e a correr e não sei o quê, depois entra nos transportes. calhar São é coisas muito pequeninas, mas é a partir daí que Pode haver uma grande Se calhar é essa a importância que ele dá às personagens secundárias, é o facto de serem insignificantes, mas no fundo importantes para a vida. É a tal história do protagonismo. Eu acho que é por essas cenas, quando o rapaz passa por várias vezes a correr, que ele também transmite quase com uma certa musicalidade e um movimento ao filme. Que ele ali marca, eu acho que ele marca um ritmo, e a partir desse ritmo surge quase como a mudança do cenário e quase como um desfoque do plano que está por trás, enquanto não é agora a personagem principal. Exato, nós ficamos nele naquele momento e de repente quando voltamos ao plano principal já é uma coisa totalmente já é outra diferente. personagem, já é outra história, já não. Mas de certa maneira eles ligam-se por aquele ritmo de movimento e a vida. Mas a última cena parece um bocado em contradição com o resto do filme inteiro, certo? É o facto da esteticidade em contradição com o movimento. Sim, eu acho que é isso, mas é também é um momento mais remete para nós pensarmos que relação é que aquela mulher será o início de uma nova escolha, de uma nova etapa. Será que ele vai acabar com aquela mulher? Exato. Será que. Mas de onde é que aparece cada mulher sequer? Não apareceu mais. Eu acho que é isso, pode ser o início de uma nova história. Exato, o início de uma nova relação dele, se calhar. Ele teve relação com a Ana, depois ficou com outra rapariga que era colega dele. Depois no final aparece esta rapariga, eu acho que deve ter alguma relação. Mas essa é aquela tal que aparece sempre que eles vão à piscina principal ou Nunca aparece. Ela não aparece, mas aparecem eles a falar dela. Eles comentam Eles comentam, mas nunca se vê. E é tal ou não é tal? Eu penso que é. Comentam repetitivamente. Eu acho que o objetivo é mesmo pôr-nos a pensar, não há mesmo uma resposta tão certa. Eu acho que todo o filme é um bocado assim, todo o filme está muito sujeito À subjetividade e à interpretação de cada um, certo? Sinceramente, outra coisa que eu gostei no filme foi. Eu por acaso nunca tinha visto um filme português do início ao fim, sem ser um filme amador. E por um lado achei imensa piada poder identificar-me, poder ver os sítios que eu conheço, etc. Mas aquelas coisas que pareciam ter piada, por exemplo, o irmão dele, um bocado a decadência em que eles viviam, acaba por não ter assim tanta piada quando pensas que aquilo trata mesmo o povo a nossa sociedade. Sinceramente, no momento em que tu começas a pensar que aquilo é mesmo a nossa sociedade e na decadência que ali está Os homens a comer de boca aberta, não sei o que, Sim. tudo. O frango com as batatas fritas, ele ali a meter aquilo lá à boca com as mãos e mesmo na rua, tipo, o aspecto das pessoas e Eu a acho que expressão. também representa um bocado uma família que não quer. É que nós olhamos para a mãe deles e a mãe deles não tem nada a ver com aquilo e ela tenta educar os filhos e ajudar os filhos só que os filhos estão num mundo completamente diferente da mãe e a realidade deles é também totalmente diferente, eles têm problemas. Nota-se perfeitamente que a mãe tenta ignorar tudo. Há uma altura em que tu percebes que ela sabe que o António se andava a drogar, porque quando ela chega à casa, ela não fica surpreendida. Ela fica tipo, filho, outra vez e não sei o quê. Eu achei isso tão decadente, porque notas perfeitamente que a senhora anda o tempo todo a tentar fechar os olhos ao que sabe que se anda a passar e tenta fingir que a família é perfeita, mas quando tu vês como eles vivem e o nojo aquilo é. Mas aquilo é a realidade deles, porque a casa deles é nojenta, eles comem com as mãos e têm a roupa por lavar e têm tudo desarrumado. Mas depois vão à casa da mãe, o António vai à casa da mãe com o filho dele, vai lá deixar o neto e a casa é muito mais organizada. Há horários para jantar, há arrumação, há organização. É tudo mais organizado e muito civilizado. Isso acaba por retratar um bocado das famílias hoje em dia, são aqueles... É o lapso geracional hoje em dia, o facto de já haver Aquelas pessoas de 30 imensa... anos que ainda dependem imenso dos pais e ainda não se conseguem safar sozinhos, parecem... O facto de haver muito menos importância da família hoje em dia, ou até porque as pessoas hoje em dia muitas vezes já nem se casam, juntam-se e... Então, eles mostram isso, o António tem um filho, a filha anda de um lado para o outro e vai à casa da avó, vai à casa da mãe, vai... Separam-se logo a seguir a ter o filho. É isso, acho que o realismo, se calhar, com que aquilo retrata a sociedade acaba por ser um bocadinho surpreendente. E é um bocado essa mensagem também vocês para fora, de que somos assim, muito mais do que na realidade somos. Sim. Mas também não
preconceito é quando isso, imagina, se claro que isso continua a acontecer, se calhar não no nosso meio, mas se calhar mais, isto não é Conta sempre para todos. não sei se mais no interior, mais noutras zonas, isto é muito normal, percebe? Sítios menos evoluídos, O filme é passado em Lisboa, portanto, se calhar nós temos o estereótipo que em Lisboa a coisa não é tanto assim, quando na verdade acaba por ser o mesmo, ou até em alguns casos ser pior. E apesar de ter sido realizado em 2001, se calhar ainda acontece isso. Se calhar é um bocadinho aquilo que as nossas gerações estão a caminhar. Sim, Por favor, mas cada caso. sim, mas eu acho que temos de tomar o filme como um retrato de umas pessoas que existem, é verdade, é um facto, mas também não é toda a sociedade lisboeta. Claro, Há quem. mas se calhar não é assim tão. Não é tão fácil. Nós pensamos, se calhar mais coisas, Se calhar dar-nos a conhecer uma realidade que não está assim tão próxima de nós, que nós achamos que não existe e no fundo existe. Não, quando o realizador e quando todas as pessoas estavam ligadas ao filme falaram sobre cenas que os marcaram mais ou sobre situações que de certa maneira explicavam o filme. E do que ele falou foi da cena da rapariga, da namorada do António, que vai para um café a chorar. Ana vai para um café a chorar e ele conta que aquela cena, pronto, dava muito trabalho, porque cada vez que corria mal, eles tinham que voltar a maquilhá-la, voltar a penteá-la, porque tinha que ser uma coisa que fosse de alguma maneira pensada. Então, eles fizeram a cena 3 ou 4 vezes, em que da primeira vez veio muita chuva, então não parecia real. No segundo houve também algum problema que eles acharam que a cena não ficou bem conseguida. E à terceira, tal foi a pouca chuva ou tão real, quando é mesmo aquelas coisas só uns pingos, que a atriz nem se apercebeu que já tinha começado a chover. Então a deixa dela, que era quando começasse a chover, ela sairia, não aconteceu e ela ficou lá a chorar. E aí quando cena que ela está a chorar e a janela começa a ficar. O café, depois quando ela sai, tanto quando ela sai percebe que é para sair, já é de manhã, porque eles filmaram aquilo e a cor da parede do café no fundo muda, se repararem, dava acho que era de azul para rosa, por causa da luz. Sim. Pronto, e ele deu muita importância a essa cena. Eu gostei dessa cena, achei que estava bem conseguido e só poder ter sido sem querer. Ficou melhor assim. Eu acho que havia cenas muito interessantes como essa, mas agora sabendo que não foi propositada. E, por exemplo, a maneira como eles filmavam aquele homem de um lado para o outro a correr e a saltar e depois de repente tocava para uma pessoa que estava a andar na rua entrava numa loja. Sim, a câmera seguia as pessoas. Eu acho que essas cenas são interessantes e lá está, davam aquela tal musicalidade que já falaste. Acho que é isso que faz com que o filme seja mais interessante. Mas havia certas partes que eu não entendi, como por exemplo o final. Eu não percebi o final, mas depois li o conflito e o que ele diz é que ele mesmo não sabe bem porque é que fez aquele final, foi metade do final que aconteceu a ele. No final ele explicou então quando ele começou a fazer o filme ele não estava à espera do final. Não, o que ele disse foi, pronto, em antagonia, em contraste ao filme todo, que é o tal movimento, o tal mercado de corrida e pelo avançar da história, surge como um contraste essa última cena, porque ele ficava um plano Fica estático. parado, sim. E fica durante algum tempo parado, fica parado. Pronto, talvez não percebas, e o que ele dizia era que nem ele próprio também entende se calhar bem, mas que ele deixou-se levar um bocado pelo que vê, pelo que o mundo lhe diz, e não por um sentido, pronto, objetivo, foi mais que fosse objetividade para nós podermos interpretar aquilo. E acaba por ser mais aqueles pormenores do filme, porque todas as vezes que eles estavam na piscina, eles comentavam sempre, olha aquela rapariga do fato de banho, da cor não sei o quê, e no final, depois do filme todo a repetirem essa fala de uma maneira ou de outra, nota-se que a rapariga a mais namorada do António. Por acaso outra cena que eu gostei imenso foi quando ele se engana no apartamento e em vez de ir ter com a Ana vai ter com a nossa namorada, mas é a ex-namorada dele. Eu acho que a atitude dele também vai mudando muito ao longo da história, vai avançando. Porque ele no início, eu acho que ele parece muito ligado à namorada,
E depois E não. depois no final já está ligada à ex-mulher e depois em vez de ter com a namorada ficou com essa rapariga do apartamento. Exato, isso aí eu não percebi bem porque ele ia ter com a Ana, mas entretanto encontrou a outra e ficou Encontrou lá outra e com acabou por ela. dizer vamos ter ao café, que é depois quando acontece aquela cena, e ele não aparece, porque é que ela está lá a chorar e ele ficou com a outra. Mas isso é a tal repetição dos acontecimentos, já podemos falar. São as várias, são as alternativas. Pode sim, claro. Que no fundo, num filme como um todo, não fazem muito sentido, mas se formos a perceber o filme focados. E aí dá-se filha. E daqui? Primeiro vai ele e depois só vai o irmão e ele não vai. Há uma coisa que eu nunca cheguei a perceber. Uma coisa que eu não cheguei a perceber foi se o pai deles ainda estava vivo ou não, porque eu primeiro percebi que não estava. Mas é que eu não percebi se o homem ainda era vivo ou não. Mas eu acho que isso faz mais uma vez parte Eu acho que ele não A mim Mas dá-me eu ideia acho que ele pensava que ele tinha morrido no princípio, mas depois Eu meio ao do início, filme, quando ela começou a falar com aquela nostalgia sobre ele, eu pensei, pronto, o homem morreu. Mas depois, ele diz qualquer coisa sobre ela, alguém fala numa é a mulher. mãe deles, é a mãe deles. É a mãe deles que fala de uma situação que dá a perceber que ele ainda não está morto. Se calhar, pois. Pera, tem qualquer coisa. Acho Eles que todos lá ainda estão de certa maneira ligados ao pai. Até o mais novo que tinha sido a camisola, o pai aquela camisola já está toda rota e ele não Eles são lá o António, acho que é o que se nota menos. A mãe não para de falar do pai. Também é o pai. Eu acho que a mãe representa um tipo de mulher que é bastante obsessiva, não só com os filhos, mas com uma relação que já não existe, que está presa no passado sem se conseguir libertar. Eu acho que não é só isso, a mãe mostra muito aquilo que infelizmente agora se vê, que é ela super preocupada com os filhos, sempre a tentar dar-lhes tudo e no entanto nenhum deles tem paciência para ele. Ela está a tentar falar sobre os interesses dela.